Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante o momento ou hora que me estejam a assistir. Bem-vindos à vossa lição número 26. O tempo passa depressa, já vamos aqui na lição 26 e continuamos aqui na temática dos encontros, das experiências cénicas, daquilo que é o encontro com o outro, da presença do outro, da forma como interagimos e escutamos o outro, que acaba por ser aqui também esta toada que eu vos quero trazer hoje e que vem na sequência das últimas lições que trabalham muito esta questão da interação. Aliás, aos poucos vamos nos aproximando cada vez mais daquilo que é as questões de interação, de ligação, de estar em palco, de eu com o outro, de eu expor ao outro e o outro expor a mim, de manifestarmos aquilo que é a nossa própria verdade e essência, com respeito, com educação, sentindo o outro, percebendo a diferença do outro, mas não deixando de liderar ou de dar a nossa própria versão da vida, dos factos e da forma como nos relacionamos. O exercício aqui tem a ver essencialmente com presença e subtexto, ou seja, tem a ver com a escuta em cena, tem a ver mais com como é que escutamos o outro, como é que percebemos o outro, do que propriamente como é que expomos a nossa própria essência, verdade e profundidade. O objetivo aqui, portanto, o exercício será esse, presença e subtexto, escuta em cena. O objetivo é desenvolver a presença total do ator em cena, ou seja, reforçando a escuta ativa e a importância do foco no momento presente, ou seja, no momento em que a cena está a acontecer. Portanto, aqui o importante é, por um lado, a escuta ativa, por outro lado, o foco no momento. Assim, devemos evitar as distrações. Portanto, sempre que estamos em palco existem sempre distrações, existem sempre momentos em que não vamos estar plenamente ali, em que vamos ter ou o telemóvel, aqui por celular, que é a versão brasileira, mas independentemente disso, o telefone, o telemóvel, a distração, o computador, a internet, enfim, pode haver sempre aqui os nossos filhos, as questões, quer dizer, isto acontece no palco da vida, que é o que eu me estou a referir, mas também pode acontecer quando estamos num teatro ou quando estamos num cinema e em que realmente vamos para o set e deve haver, em termos profissionais, aqui um afastamento de todas estas distrações, digamos assim, e sobretudo também de assuntos desalinhados, não é? Portanto, estar a falar com A, B, C, trazer energias e emoções que são desalinhadas. Aqui dei um exemplo de estar a falar, por exemplo, com alguém com quem já acabámos uma relação, mas com quem ainda temos conexão emocional, e isso poder ser um desvio, ser aqui uma forma de fuga de energia, que depois vão prejudicar necessariamente a conexão dramática e a verdade da cena. Porque sempre que temos estas distrações, mesmo que nós consideremos que elas não são relevantes ou que são praticamente imperceptíveis e que não vão ter consequência, a verdade é que elas são distrações cênicas e vão ter claramente uma influência ou vão ter aqui um impacto na conexão dramática e na verdade da cena que queremos que com o outro se impacte ou se construa. Depois, a questão, aqui uma pequena ironia, não é? O telemóvel invisível, não é? Ou seja, este acaba por ser, digamos, a temática, o jogo do telemóvel invisível e, portanto, sentir o impacto da distração emocional no outro ator. Ou seja, aqui é um exercício cujo propósito é perceber no outro, não a partir de nós, mas a partir do outro, como é que as influências exteriores impactam, conduzem, levam a determinado tipo de conflitos. Ou seja, aqui, mais do que partirmos de nós, partirmos do outro, ver como é que o outro reage e como é que essas reações do outro perante estas distrações nos influenciam a nós. Isto para quê? Para nós conseguirmos pôr-nos na terceira posição perceptiva, não é? A chamada cadeira vazia, ou seja, em vez de estarmos nas posições perceptivas iniciais, passamos para a galeria, colocamos em perspectiva e olhamos para aquilo que está a acontecer, ok? E portanto acabamos por ter esse tipo de postura e de influência sobre a realidade, porque também participamos, mesmo quando estamos à parte ou quando estamos a olhar à parte. E a partir daí começamos a perceber exatamente como é que tudo isto funciona. Instruções, o ator usa o telemóvel imaginário enquanto o outro tenta comunicar normalmente. E portanto este aspecto também é importante, ou seja, criarmos aqui este exercício, esta dinâmica, até porque depois deveremos fazer isto que é inverter os papéis após um minuto e criar aqui uma situação em que estejamos em permanente mutação nestas cenas, não é? Nesta cena do jogo do telemóvel invisível. Isto é um exercício que eu também venho aqui propor. E reflexão, ou seja, reflexão sobre a distração. Como é que a distração afeta o ritmo da conexão da cena? Ou seja, após aquele exercício que tivemos a fazer com a pessoa que é o nosso ator com quem contracenamos e que ambos fizemos exatamente o mesmo tipo de ação,
é uma reflexão e em que questionamos um ao outro como é que um e outro se sentiu perante a situação e o que é que retira dali em termos de conclusão, não é? Portanto, como é que a distração afetou o ritmo, portanto, a evolução, o ritmo da conexão da cena. Ou seja, como é que aquilo tudo acabou por quebrar o ritmo e o objetivo da cena. E como é que você sentiu ao ser ignorado em cena? Ou seja, aqui também para testar aquela questão da verdade interior, da essência face ao ego. Como é que se sentiu e como é que se sentiu desses dois pontos de vista, do ego e do ponto de vista, essencialmente aqui, da essência. E depois, aqui, como é que poderá estabelecer estratégias ou planos para recuperar a escuta plena? Como é que pode encontrar estratégias que, dentro deste contexto, o possam auxiliar a ter, digamos assim, um conjunto de âncoras ou de movimentos, sejam eles sinestésicos, sejam eles visuais ou sejam eles tonais, que possam ajudar a fixar a recuperação da escuta plena, ou seja, como é que consegue ter uma maior concentração, um maior foco naquilo que quer fazer, ok? Esse tem que ser o seu objetivo prioritário e essencial, ok? Esse aspecto aqui relativamente à questão da distração. Portanto, o peso da bagagem emocional, portanto, trabalhar experiências passadas com o aprendizado interno, portanto, perceber isso, não é? Olhar para o passado e para o trabalho que faz sobre isso e ter esse aprendizado interno, isso é importante que o faça. O ator carrega sempre uma carga emocional, o outro inicia uma nova conversa, nós temos que perceber onde é que ele quer chegar e o que é que ele quer fazer, e repetir com a bagagem emocional transformada em aprendizado, ou seja, transformar, pegar nisto tudo, no propósito, que é trabalhar as experiências passadas como aprendizado interno, saber que o ator carrega uma carga emocional, nós e o outro, e que o outro inicia sempre uma conversa com essas mesmas cargas, e depois como é que repetimos com a bagagem emocional transformada em aprendizado estas mesmas realidades e, portanto, fazemos, digamos, utilizamos, entre aspas, aquilo que são as nossas limitações, os nossos escolhos, como combustível de produção cénica e de transformação em cena. Portanto, ser sempre capaz de tirar o melhor dos desafios e das adversidades para atingir uma melhor performance em palco. Reflexão sobre a bagagem emocional, o que mudou entre as duas versões da cena, como a energia afetou a disposição do outro, e aqui é muito interessante porque estamos a falar também um pouco daquilo que são as gestalt, ou as pérolas, ou as recordações, ou tudo aquilo que vem do passado daquele mesmo colega que está em palco connosco, daquele outro ator com quem estamos a partilhar palco e com o qual estamos a interagir, e entrar dentro dele, permitirmos-nos que ele entre dentro de nós e nós entrarmos dentro dele, acaba por criar aqui uma possibilidade de diálogo, de discussão, de aprofundamento daquilo que são as nossas experiências e fazer-nos perceber exatamente o que é que mudou antes disto ter acontecido, antes de trazermos a bagagem emocional dos dois e depois quando voltamos a repetir a cena. Este trabalho de laboratório que traz a emocionalidade para dentro daquilo que é a atuação, ou seja, liga aqui a água com o fogo, liga aqui um bocadinho a emocionalidade com aquilo que é a atuação, que pode ser aqui um bocadinho disruptivo, deve ser acompanhado com a espiritualidade necessária, a terra, digamos assim, e com aquilo que é também a própria dimensão mental, ou seja, a dimensão mais aérea, a dimensão mais de construção de linhas de diálogo, que serão sempre aqui a base, juntamente com a espiritualidade, que poderá colar estas duas noções, a noção de corpo com a noção de sentimento. Mas tudo isso em palco acaba por funcionar sempre que se consiga fazer essa transmutação. Depois, como é que a sua energia afetou a disposição do outro e a disposição do outro e a energia do outro nos afeta a nós. E se você consegue comunicar com a bagagem emocional sem verbalizar, ou seja, até que ponto passamos a nossa bagagem sem sequer ser necessário verbalizar ou dizer seja o que for. Okay? Portanto, aqui uma citação de Boleslavski, o dramaturgo americano que nos serve aqui de mote em muitas reflexões, e aqui esta reflexão também é interessante. O ator que vive no passado da sua personagem corre o risco de esquecer o momento presente, que é o único lugar onde o teatro vive. Ou seja, o teatro é momento, é ação, é acontecimento.
estas bagagens são importantes de se treinar para se perceber como é que o elemento inconsciente e subconsciente atua no consciente, mas o teatro é corpo, é momento, é ação, é fogo, acontece ali. E, portanto, tudo isto que estamos a fazer, que são exercícios interessantes de programação neurolinguística que nos levam lá atrás e que nos levam ao sentimento, nos levam também à própria espiritualidade, aos nossos valores que nós incorporamos, mas que estão no personagem e que o personagem incorpora a partir de nós. E, portanto, tudo aquilo que tem a ver também com o mental, com o processo mental de escrita, de atuação, os momentos, os timings, quer dizer, tudo isto depois culmina no corpo, na forma como movimentamos o corpo e na forma como atuamos no teatro. Portanto, o teatro é efetivamente o momento presente, é vida, é aquele momento em que atuamos, independentemente do trabalho de laboratório que fizemos antes e daquilo que esperamos que o público impacte ou não impacte a partir daquilo que nós fizemos, ok? Portanto, é importante estruturar todas estas situações e perceber exatamente aquilo que estamos a fazer a partir do nosso âmago, a partir da nossa verdade interior, ok? Portanto, aplicação na vida, assim como no palco, estar presente é mais poderoso do que parecer ocupado e, portanto, o que interessa é realmente a concretização, é aquilo que fazemos em concreto, é as vezes que nos pomos a jogo, é quando aparecemos e nos deixamos avaliar e não temos problemas nem quanto àquilo que fazemos, nem às consequências daquilo que colhemos. Levar o passado como aprendizado, essa é a marca do profissional no teatro e nas relações humanas. Portanto, esse é o aspecto importante, não é? Portanto, o passado deve ser sempre visto como aprendizado, como uma marca profissional no teatro e nas relações humanas e não propriamente como sendo um estigma. Não olhem para o passado como um cadastro, olhem para o passado como uma oportunidade de evoluir e aprender com ele. Perceber o que fomos, não é o que somos, é importante para, de alguma forma, perspectivar também a nossa própria evolução. E aqui eu acho que é importante olharmos com o carinho que merecemos. Se estamos a dar os primeiros passos, é natural que tenhamos erros. E você não vai castigar um bebê por estar a aprender a caminhar. Portanto, tudo isso deve ser feito com muito amor, carinho, de vocês convosco mesmos, para que essa evolução aconteça de forma natural, ok? Portanto, o palco, acima de tudo, é estar presente e tem a ver com a pessoa, mais do que poder, ter uma capacidade de ser, mais do que parecer ser. E isso é o importante aqui no palco e na vida.